Vamos falar com o Fernando Praz? Pode ser? Prazão. O programa hoje tá demais. Fábio Luciano, Fernando Praz. Tava com ele ontem, no jogo da classificação do Goiás. Aliás, que classificação épica do Goiás ontem. 50 minutos, os caras foram buscar a classificação. Parabéns à torcida do Goiás, ao clube também, que está na próxima fase da Sul-Americana. Fernando Praz com a gente a partir de agora, lá do Allianz Parque, hoje à noite. Formando maioria, hein? Exclusividade, teremos o confronto entre Palmeiras e Bolívar. Palmeiras vencendo, será a melhor campanha, inclusive, né? Melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Ou ele vai ser segundo no grupo, ou ele vai ser o líder geral da Libertadores da América. Mas esse jogo vem num momento inusitado, né? A gente tá sempre aqui, jogo do Palmeiras, sempre aquela coisa, o Palmeiras ganhou, e o Palmeiras ganhou, e o Palmeiras ganhou. Mas vem de 2 derrotas e sem fazer um golzinho. E sem o Zé agora, hein? É verdade. E com torcida já protestando lá com relação à falta de contratações. Mas ali tem um negócio, Leila, Mancha, né? A gente sabe como é que é. Praz, que momento inusitado pro Palmeiras. Esse jogo ganhou um contorno aí, ganhou um tempero que a gente não esperava, hein? Tudo bem, Fernando Praz? Tudo bem. Boa tarde, William, Pedro, Capita, Fernando, meu parceiro de transmissão ontem. Pedro, 3-1, né? A proporção é essa, né? É a vivência que a gente tem no Rio de Janeiro. Formamos maioria aqui, você sabe como é que é, né? Eu sou parceiro. Assim, eu não lembro, desde quando eu comecei a trabalhar na ESPN, de passar por um momento assim, né? De comentar 2 derrotas seguidas do Palmeiras, né? Eu falei num programa esses dias, acho que até o Capita tava, que é culpa do... O Palmeiras mesmo criou isso, né? É culpa do bom desempenho. Porque se a gente pegar uma Série A do Campeonato Brasileiro, o normal é isso. É ter oscilação, é perder 1, 2 jogos seguidos, né? Só que o Palmeiras conseguiu construir uma situação tão boa que isso já gera um burburinho, já gera protesto, né? Já gera um incômodo. Mas, como eu falei na entrada anterior no outro programa, eu acho que o Palmeiras, como clube, como equipe, adquiriu uma maturidade que hoje, diferente da época que eu estava lá, esses movimentos externos eles não influenciam tanto ou não influenciam quase nada internamente. Então isso que é importante, os caras terem tranquilidade para trabalhar, para fazer um bom jogo hoje, consolidar a primeira posição geral e levar as vantagens para as fases seguintes até a semifinal, né? Ceia de Fabinho ou Richard hoje, hein, ô Praz? Que hoje não tem o Zé, hein? Olha, para quem tá de fora é sempre difícil opinar, né? A gente não sabe o dia a dia. Eu, baseado nos elementos que eu tenho e pensando em progressão, em montagem de grupo, eu iria de Fabinho. Até para dar mais minutos, para dar mais peso para ele e também por característica, né? Agora, pode ser também que o Abel esteja pensando outra coisa para o jogo, uma outra estratégia, né? Mas pensando simplesmente na substituição de peça por peça, eu iria de Fabinho. Você também? Eu acho que tem mais a ver. Concordo quando o Praz pondera que não necessariamente as escolhas do Abel são as mais óbvias, né? Saiu a peça X, então vai entrar a peça que vai cumprir a função X. Ele muda muito isso, e é justamente talvez esse setor do campo onde ele teve que mais se adaptar, fazer mais mudanças desde o início da temporada, e é o setor do campo que talvez gere essa onda de questionamento da Mancha, de querer reforço, porque o Arthur, bem ou mal, você considera que você é um reforço, ainda que tenha voltado. Tem um protesto assim, né? Vendeu o Danilo e comprou um avião. Tá na faixa lá. E a fala dela também reverbera, que ela fala aqui pra gente, né? Mas eu tenho dinheiro e o Palmeiras não. Então, ela falou isso. É um momento... A torcida questiona muito a agenda da Leila, né? Não a agenda do Palmeiras. Sim. Mas eu tô com prazo. Eu iria com o Fabinho, mas eu acho que umas 3 ou 4 vezes já que a gente para aqui, eu acho que a gente faria isso. O Abel faz de outra forma e você para observar, a outra forma encaixa e faz sentido. Porque não necessariamente é uma alteração só, a peça pela peça. É a peça que ele opta e a movimentação dos outros em volta daquela peça. Quando ele muda um tripé de meio de campo... Pedro. Fala, Praz. E às vezes ele usa essas dificuldades que se apresentam para criar novas alternativas, né? Ele faz, vamos dizer, do limão uma limonada. Ele aproveita exatamente uma situação ruim, entre aspas, que desconfortável, para criar e testar novas situações, né? Esse Palmeiras, ele, em vários momentos, ele se alimenta da diversidade, né? Acho que esse é o ponto. Ele consegue, além na gestão,
ele consegue botar os caras com sangue nos olhos, não é à toa porque eles estão há tanto tempo em alto nível, e ele consegue encontrar soluções, mesmo quando ele não tem peças importantes. Eu tô com o Praz, acho que o Fabinho ele se encaixa mais porque ele fica como primeiro homem de meio campo, né? O Richard eu acho que é um cara que sai mais pro jogo, joga um pouquinho mais avançado. Eu penso numa estrutura de meio campo com o Fabinho e o Gabriel Menino com a liberdade para sair um pouquinho mais no meio campo. Mas eu acho que o Palmeiras, mais uma vez, vai dar uma resposta hoje à noite. Então, dentro dessas coisas inusitadas e disso de se reinventar na dificuldade, Luan de volante é uma loucura? Murilo volta, hein? Já jogou algumas vezes, até entrando no segundo tempo na função, me lembra aqui o Marcelo. Eu acho que é o que você Já quer. jogou de volante, já jogou de lateral. Então, Mas, mas por ser um jogo em casa, eu não sei se o Abel... Se seria a escolha mais lógica. Eu também acho. Eu acho que tem muito... O Luan, quase sempre, quando ele vem de volante, é um cara que baixa muito. Exatamente. Eu acho que não necessariamente hoje ele quer esse cara que baixe muito. Estou com o Praz. Eu acho que tem muito mais a ver com o jogo de casa. E querendo ou não, o Palmeiras hoje é o Bolívar, é o líder hoje. Ele precisa do jogo, fazer o resultado e o contexto que ainda que não impacte esse fora para dentro de campo, é bom virar essa chave aí de 2 derrotas seguidas, né? fala. E aí, não, eu só ia falar assim com relação as peças, o Praz já falou, né? Enfim, da Pedro. Eu acho a importância do jogo para o Palmeiras, né? Além de você virar a chave das 2 derrotas, você vencer o jogo dentro da sua casa e se o Palmeiras vence, ele se classifica em primeiro do grupo, né? E fica com a melhor campanha Eu escutei da o Praz Libertadores. falar um pouco sobre também, mas eu, como ex-atleta, eu sempre quis definir, se tivesse a possibilidade, dentro da minha casa. E o Palmeiras é muito forte quando faz o segundo jogo dentro, né? Independente do resultado da primeira partida, com relação ao segundo jogo. Então, eu acho que tem uma mobilização em vários aspectos, né? Tem de você vencer após 2 derrotas, tem de você cravar a melhor campanha da competição, e isso não só com relação ao segundo jogo em casa, mas de você mostrar para os adversários realmente que, pô, até agora o líder da competição somos nós. Então, assim, a gente pode ser colocado como um dos favoritos ao título. Então, eu acho que o Abel vai lidar muito bem com isso, com relação às peças, né, que são necessárias essas mudanças, mas também com um ambiente criado para que o Palmeiras vença o jogo, né, traga alegria para o seu torcedor, que a gente imagina o estádio cheio hoje, mas também garanta essa primeira colocação geral que leva o Palmeiras até a semifinal com esse segundo jogo dentro de casa. É verdade. Você olha aí o Allianz, né, a tua volta, qual o teu momento mais marcante aí, por quê? Conta um pouquinho essa história. Vamos lá. Eu já sei qual não tem problema. Eu já sei qual não tem problema, já estou acostumado, Vai doer a fase é alguém. complicada. Vamos fazer a alegria. Aqui é imparcialidade jornalística, certo? Então vamos lá. Vai doer em Clubismo mim, técnico. mas vai agradar o torcedor do Palmeiras, tá tudo certo. Vai lá, Praz. Desculpa, William, com todo respeito, né? Mas foi naquele gol lá, no Gol Sul, antigo gol das piscinas, né? Na final da Copa do Brasil, contra o Santos, muita rivalidade. Primeiro título no Allianz, né? E da maneira como foi, acho que, assim, não, é difícil, cara. Mesmo que eu jogasse mais 10, 15 anos aqui, é difícil escolher um momento diferente desse como um momento mais marcante, né? Tiveram outros momentos muito bons, outros muito ruins, mas esse, sem dúvida nenhuma, é o número 1, não tem como ser outro. Agora a gente vai então lá pro Allianz Parque, porque tem jogo do Palmeiras, vale a liderança do grupo, vale entrar no pote 1, vale uma tranquilidade pro Palmeiras também, e tem aquela questão, não é, Praz, envolvendo o meio de campo do time. Sem o Zé Rafael, que já jogava improvisado até, né, naquela função, e agora o Abel estudando o que fazer para montar a equipe. Tem algum indício por aí, Praz? Ô, Bruno, eu acho que não vai fugir muito do que a gente vem falando, né? Fabinho é o jogador que mais se assemelha às características, assim, em termos funcionais do Zé, né? O Richard Rios é um jogador que normalmente tem entrado, mas quando sai o Gabriel Menino, né? Tem o Luan, que já jogou nessa função, mas acho pouco provável, até porque é um jogo em casa, né? Não tem as características para o Luan jogar de volante, mas também a gente não pode descartar nada porque a gente não sabe o que está passando na cabeça do Abel, né? Então vamos esperar, mas eu acho que não vai fugir muito. Eu acho que a tendência é que comece com o Fabinho, né? Que é um jogador que se aproxima mais das características do Zé. Que acho que, claro, para o jogo de hoje também, mas para essa sequência que o Palmeiras vai ter aí pela frente, principalmente vão ver da Copa do Brasil também, né, Mário? Onde o Palmeiras já não conta com o Arthur.
Pois é, e é um jogador que se entrega e se doa demais, né? O Zé Rafael, nessa proposta de precisar tampar esse buraco deixado, né, com a saída do Danilo, a gente falando isso, jogando um pouquinho fora da sua função, até em determinados momentos dava para perceber, né, a entrega ali, a intensidade dele, muitas vezes, enfim, tendo que recuperar essa bola perdida. Então, é um jogador que realmente, para o funcionamento de como está o Palmeiras hoje, é uma baixa sentida. Qual que deve ser o substituto, Prats? O que você pensa? Acredito que se pensar talvez em mexer menos, é o Fabinho. Tá. O Fabinho é um jogador que marca mais, um jogador de desarme, mais do que, por exemplo, o Rios, né? Eu acho que ao colocar o Rios, o Abel mexeria também em outro, que é o Menino, possivelmente. O Menino está bem, um pouco mais adiantado em muitos momentos, quando o time tem a bola. Então, talvez para pensar, ou se pensar em mexer menos na estrutura do time, é o Fabinho. Acho que é o Fabinho escolhido para começar. O Jailson, ele também se contundiu, não foi? Se contundiu. Tá contundido também, né? Seria, apesar da torcida ter uma certa rejeição, né? Mas ele também tá contundido e era uma opção. Agora, Praz, em relação a vencer e ser o primeiro do grupo, qual é a importância isso para o Palmeiras, né? Para o Abel, e é algo que o Palmeiras vem conquistando também, né? Não primeiro do grupo, mas primeiro da classificação geral, vem conquistando nos últimos anos. O Palmeiras vem de 2 derrotas em campeonatos diferentes, né? Óbvio que não influencia diretamente no jogo da Libertadores, mas a gente sabe como é que é num time grande, num time que está acostumado a vencer, que está desacostumado com as derrotas, né? Já começa uma pressão. O Palmeiras hoje, como eu falei, já é um time muito mais maduro, né? Muito mais pronto. Mas é importantíssimo para mim, em termos de classificação na Libertadores, tu fazer a melhor campanha, porque te traz o benefício, para mim, um benefício muito grande de jogar o segundo jogo em casa. Algumas pessoas gostam de jogar o segundo jogo fora, mas para mim, assim, é fundamental nesses torneios de mata-mata sempre jogar o segundo jogo em casa. Tu tem noção do que tu sabe o resultado que tu precisa, tu sabe se pode acelerar o jogo, se tem que segurar o jogo. No primeiro jogo é tudo muito novo ainda, né? Tu não sabe se aquele placar, por exemplo, de 2-0 é um excelente placar ou se não é um excelente placar. Então, assim, é fundamental e necessário uma vitória hoje para terminar em primeiro lugar na fase de grupos, na classificação geral. E aí trazer até a semifinal a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Ô Praz, eu sei que você está aí o ambiente é muito tranquilo, mas o mesmo não acontece neste momento em frente à sede da patrocinadora do clube. Porque olha só, a torcida organizada do Palmeiras está protestando. Não entendi. Quer que eu repita? Porque tá rebaixado o Palmeiras, aqui porque... tá perto do rebaixamento, é isso? Tá 3 anos só perdendo, não entendi. Tá na fila. Ah, tá na fila, agora eu entendi. Olha lá, a torcida tá protestando, vamos ouvir. Não, aí até que tá só o batuque, né? Tá o batuque. Mas entre os protestos está assim, não é mole não, vendeu Scarpa para comprar um avião. Ou onde já se viu, na próxima vez vai contratar um navio. O Praz achou engraçado lá. Mas faz sentido protestar, Mário Pereira? Não, Fala, Praz. O Vicar tá falando que aqui tá cuidado. tranquilo, não tá tão tranquilo não, porque É isso. ligaram a irrigação, quase pegou em mim aqui. Não é mole não, mas ligaram a assim, irrigação. cara, Olha lá, vai Praz. Mas pra mim não é... Cara, é desproporcional. A torcida tem direito de protestar, de estar preocupada, né, com as não contratações. Mas assim, a dinâmica do Palmeiras mudou muito. Então, assim, às vezes as pessoas demoram um pouco a perceber. De repente, anos atrás, o Palmeiras precisava, quando tivesse qualquer perca, contratar. Ir no mercado e contratar, que nem muitos times têm que fazer. Hoje o Palmeiras tem uma base muito forte e não necessariamente toda a reposição ela tem que ser feita através de contratação e grandes contratações. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco fora de tom, até pelo momento, não um momento agora no curto espaço, mas um momento de 3, 4 anos que o Palmeiras vem vivendo, né? E assim, uma coisa bem óbvia, né? E é simbólico que o protesto não é em frente ao Palmeiras, nem ao centro de treinamentos, nem ao Allianz Parque. É em frente à sede da patrocinadora. E existe uma guerra declarada entre patrocinadora e torcida organizada, a gente sabe, como já existiu entre o Paulo Nobre e a torcida organizada, e o tempo só mostrou que o Paulo Nobre estava certo, e o histórico recente só mostra que a presidente também está certa. Não é que o Palmeiras não contrata, esse é um questionamento que pode ser feito.
Palmeiras tem contratado, mas mesmo. alguns jogadores, quando o Palmeiras tem gasto muito dinheiro, não ainda deram resultado, não é? Aí sim. O Tabata, o Atuesta. Mas o Praz, quando cita isso em relação a um Palmeiras que já mudou há algum tempo, como clube, a mentalidade do clube mudou muito e mudou para melhor, que o resultado do campo tem dado muitos sinais em relação a isso. Em relação a ter de contratar, Bruno, a gente pode pontuar. O Tabata, a gente pode pontuar alguns jogadores que chegaram e não conseguiram jogar ainda, desempenhar o que se espera que eles possam desempenhar. Agora, por outro lado, outros chegaram e estão muito bem. Como o Arthur. Como o Rios. O Rios, por exemplo, não está talvez no nível de, tomar conta da posição. Mas acabou de chegar. Exatamente, não tomar conta da posição, porque, entre aspas, incomodou quem tomou conta da posição. E o Arthur tomou conta. Tomou conta, É? tomou conta. A própria questão da saída do Scarpa não foi um desejo do clube, foi um desejo ali do jogador. Exato. Né? O clube não teve o que fazer.